Estamos retomando Cidadania, conversando hoje com o economista Paul Singer sobre os reflexos da crise econômica. Neste bloco vamos conversar sobre os reflexos da crise econômica no Brasil. Pois não. Mestre, os dados mais recentes têm indicado que talvez tenhamos crescimento zero. O senhor concorda com essa expectativa? Não, enfim, é uma adivinhação. Ninguém sabe. Já estamos no fim do primeiro, não, meados do fim de março, portanto, primeiro trimestre do ano, e ainda os palpites sobre o que vai acontecer com o país durante o ano de 2009 são os mais disparatados. O governo prevê e deseja, na verdade é uma meta, um crescimento de 4%. Eu acho que é possível. Eu acho perfeitamente possível, mas pode ser que não, pode ser que seja menos. Zero é improvável, porque o PAC está sendo desenvolvido com muita intensidade, está sendo ampliado, e as políticas redistributivas, que são muito anticíclicas também. O aumento do salário mínimo representa um aumento de renda de gente muito pobre, principalmente 20 e tantos milhões de aposentados, que recebem exatamente o salário mínimo e sustentam suas famílias, que são muito pobres. Ele é o principal ganhador de renda. Essa renda é gasta e, portanto, põe a economia a funcionar. A ampliação do Bolsa Família é altamente positiva. Outras políticas redistributivas que o governo está implementando, que tem um bom efeito, são na área de educação. A ampliação da educação superior, a multiplicação de escolas técnicas, de vagas no ensino público, tudo isso é extremamente positivo e luta contra o desemprego. Está todo mundo fazendo concurso hoje para o ensino. Então, há uma margem de ativismo governamental que está sendo bem aproveitada no nosso país. Inclusive, o Congresso está apoiando e até a oposição, em geral, está votando as medidas provisórias que viabilizam isso. Uma outra sorte do Brasil é que nós temos um grande sistema estatal. Não precisamos estatizar os bancos. Aliás, os nossos bancos, felizmente, não entraram na onda especulativa, não estão quebrados. Mas eles estão retraídos. Os bancos privados brasileiros... Indiretamente, o senhor quer dizer que o PROER naquela época foi realmente, embora muito criticado, foi algo extremamente positivo. Foi. Eu, aliás, na época mesmo, eu sou do PT, que foi um dos partidos que mais se indignou, etc. Eu tentei dizer, vocês estão enganados, sem o PROER estaríamos muito pior. A crítica que se podia fazer ao PROER é de que naquela época ele foi feito quase clandestinamente, foi no fim de semana, ele surge de repente, não houve tempo de debatê-lo, etc. Mas também a emergência era grande. Mas, de qualquer forma, manter os bancos funcionando ou estatizá-los para que funcionem é essencial. Aliás, essa ideia hoje está sendo absorvida por diversos países em crise. Sim, isso mesmo. Não, é isso mesmo, está certo. E quais os setores da economia brasileira deverão ser mais atingidos, na sua opinião? Bom, basicamente todos os setores que dependem do comércio externo, são exportadores. Então, a grande agricultura está sofrendo com isso, porque o preço dos produtos que nós exportamos está caindo. Está caindo por causa da crise financeira, não por outro motivo. Eles estavam artificialmente altos, porque os bancos estavam especulando com a soja, o arroz, o milho, enfim, commodities alimentícias, o que já é um erro fantástico. Quer dizer, não tem sentido essas commodities subirem que nem um rojão e depois caírem. Nós tivemos uma crise alimentar em 2007. Lembra do aumento do preço do pão e assim por diante no mundo inteiro, que foi grave, puramente especulativo. Agora os preços desses produtos estão caindo. Também a área mineral, enfim, as áreas fortes da exportação vão ter um prejuízo grande, estão tendo, a Embraer é um bom exemplo, estão despedindo e estão contribuindo, portanto, para uma queda da atividade econômica no país. O senhor falou no PAC. E o senhor acha que o PAC, enquanto programa, sozinho vai ter esse condão, essa força para amenizar ou barrar os efeitos da crise? Ou o senhor acha necessário também outras medidas serem adotadas pelo governo para ajudar nesse combate?
Olha, o governo está adotando outras medidas e eu não saberia dizer quais estão faltando. Eu diria que todo o governo está mobilizado para lutar contra a crise e está usando a oportunidade. A gente está no governo para fazer coisas. Se o governo nos pede projetos para implementar e que melhoram as condições da população e simultaneamente combatem a crise, acho que nenhum de nós hesita e faz. O nome PAC, ele praticamente ele sinaliza investimentos em infraestrutura, mas ele é muito mais do que isso. Investimentos em educação, investimentos em saúde, investimentos em saneamento, investimentos em habitação, que é ou não é infraestrutura, tudo isso está sendo acelerado hoje pelo país e não passa semanas sem que o governo federal esteja anunciando, por exemplo, esse grande programa habitacional para os que não têm casa, que é uma crise crônica no Brasil. Milhões e milhões de pessoas praticamente ou morando na rua, morando em favela, em condições subhumanas. Agora a crise dá essa oportunidade e o governo vai aproveitá-la. Vai subsidiar o que sempre devia ter sido feito, a casa para os mais pobres, porque deve ser um direito humano habitar com um mínimo de decência, você não acha? Não, mesmo porque a população mais pobre, ela não tem condições de fato de adquirir enquanto um bem valioso, que é uma moradia. Quer dizer, Claro. se não houver uma... Agora, por exemplo, fala-se a reforma tributária que está tramitando na Câmara, fala-se também na flexibilização das relações do trabalho. Como é que o senhor vê essas ideias que de vez em quando pipoca, ou essa proposta da reforma tributária que está tramitando, que vai chegar já ao Senado?